Hoje, acompanhando a entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, que é da Rússia, né? Eu fiquei muito impressionada com a pergunta de uma jornalista britânica. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Está circulando aí pelas redes sociais, a Kate Newman. E ela, olhando assim, na cara dele, inclusive, ela virou e falou: como é que o senhor consegue dormir à noite, sabendo que as bombas e os tiros estão matando crianças? Ela escreveu a respeito disso no The Independent. E Lavrov respondeu para ela que, enfim, não é o que eles gostariam, mas qualquer ação militar causa isso, infelizmente causa vítimas, e não só entre militares, mas entre civis. E que a culpa da guerra não era uma culpa da Rússia ou dele, não foi a Rússia que provocou a guerra, né? Eles foram provocados a fazer isso. E disse mais que a Rússia vai continuar resistindo, porque não vai seguir os ditados do Ocidente e da Europa. E ainda falou que ela estava querendo participar de um talk show. Mas acho que essa pergunta que a gente faz, né, Joel, a gente pensar como eles têm coragem de fazer isso a todo momento, né, independentemente das razões que eles queiram colocar como razões que sejam importantes e que deem objetivo a isso, né? É uma pergunta que recoloca a questão moral e a questão humana, que também está presente nas pessoas que tomam decisões movidos pelas razões de Estado. A gente sempre vê a razão de Estado, fazer ou não fazer guerra, os atos mais escabrosos possíveis, em nome de fins do crescimento, da sobrevivência do seu Estado, mas essas pessoas também são seres humanos, e cada vez mais a vida destas pessoas que tomam decisões, que estão nas instâncias mais altas de poder, essas pessoas estão próximas das pessoas comuns, que olham aquelas decisões e mais sofrem as consequências desse tipo de decisão. Então, sim, cada vez mais os líderes, isso é de qualquer país do mundo, não só da Rússia, serão cobrados por gente, entre aspas, comum, como essa jornalista, mas de um ponto de vista humano de dizer, ok, você tem o seu objetivo aí que você trata como se fosse aí um jogo, como se fosse uma conquista num mapa, uma coisa distante. Mas são pessoas reais, como você, estão sofrendo essas consequências. Como é que você é capaz de defender isso, não perante outro líder olhando o mesmo mapa, mas perante pessoas que potencialmente sofrerão isso no futuro? Então, esse tipo de questionamento, eu imagino que só vai se tornar mais comum, e não tinha resposta possível para ele. E qual foi a resposta? Fingir que, no fundo, a culpa não é da Rússia. Ora, a Rússia invadiu uma nação soberana porque não gostava da possibilidade deles se juntarem a um bloco voluntário. Imagina se os Estados Unidos fazem a mesma coisa. O México, hoje em dia, tem um governo de esquerda. Imagina se os Estados Unidos diz, não, eu não quero. Eu acho que é um perigo para mim o México estar aqui com esse governo de esquerda. Vou invadir. Imagina o tamanho da reação que todos justificadamente teriam quanto a isso. Então, a gente deve medir o tamanho da reação que a gente deveria ter com o crime que o Putin vem cometendo agora.